Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus para você que me acompanha aqui no canal no YouTube, ou seja, pelo Instagram, pelas minhas redes sociais. Que Deus possa estar abençoando a tua casa, Deus possa estar abençoando a tua família, o teu ministério, a tua saúde, onde você esteja aí me vendo, me assistindo, saiba que Deus é contigo, saiba que Deus ele te capacita, ele te fortalece no dia mau, no dia ruim, né? E ele é o que te dá forças para se manter de pé, né? Eu tô com uma proposta aqui no meu canal onde eu vou estar começando a partir de hoje, né, a ler a Bíblia inteira e explicá-la, né, para você que me acompanha, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, do primeiro livro até o último, tá bom? E eu peço que vocês continuem me assistindo, curtindo, comentando aí embaixo, deixando sugestões, pedido de orações, alguma dúvida, deixem aqui nos comentários abaixo, que eu vou ler um por um, vou estar respondendo vocês. E hoje nós vamos começar, né, pelo livro de Gênesis, né? Hoje nós vamos começar do quê? Do começo, né? Do começo de tudo, de como Deus criou tudo. Nós vamos conhecer. Se você não sabe ainda, se você não conhece como que foi feita a criação, fique até o final do vídeo, que capítulo por capítulo, todos os dias eu vou deixar um capítulo aqui, você me acompanhe para vocês descobrirem e conhecerem mais a palavra de Deus, né? Revelada através da sua santa e gloriosa palavra. Gênesis 1, o princípio, né? Como Deus criou tudo, como Deus criou os céus, como Deus criou a terra, a luz, as estrelas, os seres viventes, os seres marinhos, as plantas, tudo, como Deus criou tudo, nós vamos estar conhecendo hoje. Gênesis, o seu capítulo 1, o título diz O Princípio. No seu versículo diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quer dizer, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No princípio, a terra era o que? Era sem forma, ela era vazia, não tinha nada ali ainda. E o Espírito de Deus pairava ali sobre as águas. A terra era sem forma, não tinha forma alguma ainda no começo, né? E disse Deus, no seu versículo 3, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a terra, que a luz era boa, e fez a separação entre as luzes e as trevas. Quer dizer, no primeiro dia da criação de Deus, ele fez a separação entre as luzes e a separação das trevas. Esse foi o primeiro dia, a separação de luz e trevas. Deus criou a luz e viu ali as trevas. E Deus viu que a luz era boa, né? Como diz aqui. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã. E esse foi o primeiro dia. No segundo dia, o que que Deus fez no segundo dia? Aqui no seu versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e fez a separação entre as águas que estavam debaixo do monte e as águas que estavam por cima do firmamento, e assim se foi. E chamou Deus ao firmamento de céu. O segundo dia da criação, como nós lemos aqui no seu versículo 8 do capítulo 1, no segundo dia Deus criou o céu ali pra gente, né? No terceiro dia, e disse Deus: ajuntemos as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. E assim se foi. Quer dizer, no terceiro dia Deus criou as plantas, né? Deus fez surgir a parte seca, né? Aqui do mundo, né? A terra, né? Fez a separação entre a terra e as águas. E ali houve o que? A terra seca, teve a separação da terra, as árvores, as plantas. Olha lá, e a terra produziu relva, ervas que davam sementes conforme a sua espécie, quer dizer, todo tipo de planta, todo tipo de árvore, todo tipo, rosa, tudo foi dado nesse terceiro dia. E houve tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. No quarto dia da criação, aqui vai dizer, e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu. Aqui no versículo 16 vai dizer o seguinte: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o menor,
luminar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas, quer dizer, no quarto dia Deus criou o sol, Deus criou as estrelas, Deus criou a lua, Deus deixou o sol aqui para nos iluminar de dia, e Deus criou a lua para que de noite também pudesse iluminar. E Deus fez os luminares, né? Deus fez o sol. A diferente aqui do versículo do começo aqui no versículo 1, como Deus disse que haja luz, no primeiro dia Deus fez a luz, mas aqui no quarto dia Deus fez o quê? O sol e as estrelas. É diferente. No quarto dia Deus criou as estrelas, Deus criou o sol e a lua. Era essa luz, né? Essa divisão. Não é a mesma aqui do versículo 1, que muitas pessoas às vezes chegam a confundir, né? Que vão ler lá nos primeiros versículos aqui do livro de Gênesis e vai falar assim: Deus disse que haja luz e era o sol. Não, ali era a luz mesmo, a luz, né? A separação entre a luz e as trevas. E aqui, no seu versículo 14 e 16, Deus fez o quê? Deus criou os luminares, que foram o quê? Para iluminar o quê? O nosso dia e a nossa noite. Isso foi o quarto dia, né? No quinto dia, e Deus diz: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. E assim Deus criou, no seu versículo 21, assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais o povo povoavam as águas. Quer dizer, Deus criou todas os seres marinhos, né? O peixe, a baleia, o tubarão, todos os seres marinhos foram criados ali a partir do quinto dia, né? Deus criou tudo isso daqui por quê? Para nos próximos versículos que nós vamos ler ali, a gente vai acompanhar, para que o homem pudesse reinar e dominar sobre eles, né? Fossem servir para nós o quê? De alimento também. Aí no quinto dia Deus criou todas as criaturas marinhas, os seres marinhos, né? E isso foi feito no quinto dia da criação. E disse Deus: produzam. E no quinto dia, Deus abençoou frutificar. No quinto dia, no versículo 24, e disse Deus: produzam terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim se foi. Isso no quinto dia, né? No quinto dia, aqui no versículo 26, ó. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a sua semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Aqui no sexto dia, Deus ele criou o quê? Os animais, Deus criou o homem. E aqui no versículo 26 é algo tão lindo, né? Que a gente lê e a gente sabe que da criação de Deus, nós somos o quê? Façamos o homem à nossa imagem. Quer dizer, nós somos imagem de Deus, nós somos imagem do nosso Deus Todo-Poderoso. Olha como que é grandioso isso para nós, sermos imagens de Deus. Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa imagem. Você é espelho de Deus aqui na terra. Você é algo que reflete o Senhor, né? A glória do Senhor reflete em você, porque nós somos feitos o quê? A imagem de Deus. E ele fez o quê? O homem para reinar sobre todos os seres viventes, sobre os animais terrestres que foram feitos no sexto dia, quanto os animais marinhos, né, que foram feitos ali no quinto dia. E nós somos essa criação, e Deus amou tanto essa criação, Deus ele me amou tanto, Deus ele te amou tanto, né, que foi capaz de dar a sua imagem em nós, né, porque ele amou a gente muito. E ele fez a gente conforme a sua semelhança. E isso é um tema muito pregado, né? Muito, que os irmãos ouvem às vezes muitas pregações sobre isso, que nós somos coroa de Deus, que nós somos imagem de Deus. E está aqui no versículo 26 de Gênesis capítulo 1, onde Deus diz que nós somos a imagem dele. E aqui no versículo 27, assim Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança.
E no versículo 30, e todos os animais da terra e todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimentos, e assim foi. Quer dizer, todas as plantas, as raízes, né? Os frutos, né, que as árvores dão, foram tudo para benefício do homem, né? Somos nós que devemos reinar aqui na terra, nós somos os próprios reis, né, aqui, que dominam sobre todas as outras criaturas, sobre os peixes, sobre os animais terrestres. É o homem foi feito, Deus deu o que? A inteligência para nós, Deus deu a sabedoria para nós, né, para que nós pudéssemos saber administrar, controlar todos esses animais e usá-los eles a nosso favor, como está aqui dito no próprio livro de Gênesis. E aqui no sexto dia, e viu Deus como tudo que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. E disse Deus, quando Deus parou, fez a criação, e ele olhou para tudo o que ele fez, ele parou e pensou: isso tudo que eu fiz é muito bom. Quer dizer, Deus viu nós aqui na Terra, e ele viu o quê? Que nós éramos muito bom, né? E aqui a gente encerra o primeiro livro de Gênesis, o primeiro capítulo, né? Lembrando que eu vou estar comentando sobre todos esses capítulos, mas aqui no começo, no Gênesis, né? Hoje a gente lemos o capítulo 1, Gênesis capítulo 1, sobre a criação. No próximo capítulo, né, a gente vai conhecer sobre Adão e Eva, e também vai falar sobre o sétimo dia, né, do descanso de Deus, que após ele criar tudo isso que foi que ele criou com as próprias mãos, ele pensou, ele foi o arquiteto, ele foi o artesão, ele criou tudo isso com as suas próprias mãos, né? Ele teve o descanso dele no sétimo dia, que nós vamos ver a partir do próximo vídeo que eu irei estar trazendo aqui para vocês. Né? Que Deus possa estar abençoando a tua casa, Deus possa estar te abençoando, você que ficou até aqui, até o final. Não perca nenhum vídeo dessa série,